Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Todos os dias estou nas minhas redes sociais trazendo conteúdo para você que é idoso, você que é cuidador de idosos e você também que é profissional de saúde e trabalha com pessoas idosas. Estamos nessa semana, numa semana especial dedicada à alimentação da pessoa idosa, tá? Então, durante essa semana eu estou trazendo orientações, informações, desfazendo mitos relacionados à saúde da pessoa idosa, para que você entenda quais são os alimentos que você precisa incluir na sua dieta, quais são os alimentos que você precisa retirar da sua dieta, os alimentos que você precisa comer com moderação. Isso é muito importante porque a alimentação é chave para a saúde da pessoa idosa, tá? Não tem como a gente deixar de lado a alimentação se nós estamos pensando em saúde. Você pode fazer exercícios físicos, você pode meditar, enfim, você pode fazer um conjunto de coisas. Se você não mudar a sua alimentação, infelizmente, você não vai conseguir ter um envelhecimento mais saudável, tá? Então, ao longo dessa semana inteira, nós estamos conversando sobre esse assunto. Na live de hoje, em especial, nós vamos conversar sobre o alimento que destrói a saúde do idoso, tá? Esse alimento, se a partir dessa live de hoje você não tirar esse alimento da sua dieta, eu sinto muito mais complicações na sua saúde. Se você já tem, vão piorar, tá? E se você não tem, você pode estar aí construindo, cultivando um ambiente dentro de você propício a várias doenças, tá? Então preste bastante atenção na live de hoje para que você realmente, de fato, mude aí o seu padrão alimentar e isso te traga mais saúde. Quero dar uma boa noite aqui no Instagram para acho que é Alex Silva, né? Seja bem-vindo, Alex, gratidão pela sua presença, tá bom? Boa noite aqui a galera que está no Facebook, Maria Teodora, Fátima Ribeiro, Lourdes Araújo. Pedir a quem já chegou que compartilhe a live de hoje, tá bom? Vamos chamar mais pessoas. Essa live estava prevista para ontem, aí tive um empecilho, transferi a live para hoje, para que a gente pudesse conversar sobre esse assunto mais tranquilamente. Assim como a aula de terça-feira, né? A live de terça-feira, que é uma aula, né? A live de hoje também a gente vai discutir algumas questões históricas para vocês entenderem por que esse alimento que é visto como alimento de primeira necessidade, é considerado um alimento sagrado, é um alimento super popular. Basicamente eu posso afirmar que pelo menos 90% da sua alimentação, das suas refeições, você tem esse alimento junto das suas refeições, tá? E é o alimento mais consumido do planeta, porque infelizmente a maioria dos alimentos, né, especialmente os alimentos industrializados, tem esse componente, tá? Então a gente precisa realmente, de fato, aprender entender qual é esse alimento e por que ele destrói a saúde do idoso. Quero dar uma boa noite para Vivi, boa noite para quem está chegando aqui no Facebook. Vou então iniciar a live de hoje, tá? Então vamos lá, gente, para a nossa live aula, né? Como diz aqui a minha amiga Maria Teodora, Reginaldo Souza, seja bem-vindo, Reginaldo. Gente, então vamos lá. Quando você olha um álbum da sua família, né, de 50 anos atrás, 70 anos atrás, vamos colocar assim, né, antes da década de 50, o que você observa? Que as pessoas eram magras, né, Vivi? As pessoas eram magras, tá? E as pessoas não faziam exercício físico como a gente faz. Vivi está aqui, professora de educação física, sabe disso, tá? Então você olha aí a galera aí por volta de até 1950, né? A alimentação das pessoas era uma alimentação basicamente integral, poucos alimentos industrializados, uma alimentação com bastante gordura, né? E a partir da década de 50, a gente começa a perceber, como a gente viu na aula de terça-feira, as pessoas começam a engordar, a obesidade se torna uma coisa comum, inflamação crônica, aumentam aí o número de pessoas com diabetes, o número de pessoas com hipertensão, o número de pessoas com câncer, tá? E aí o que a gente observa, né? Bom, as pessoas eram magras, as pessoas não se exercitavam como a gente se exercita hoje. Só que quando você está obeso, você apresenta diabetes, apresenta câncer, o que o médico lá vai falar para você, o nutricionista? Você não está se exercitando, né? Você precisa começar a se exercitar. Você não tá comendo pouco. Você não está seguindo a sua dieta. Isso que eles vão falar para você.
Só que o que acontece? Por mais que você se exercite mais, por mais que você coma menos, se esse alimento estiver na sua dieta, você não vai conseguir emagrecer. E aí, esse alimento, inclusive, é pior do que o próprio açúcar, sacarose que a gente conhece, tá? Que alimento que é esse já, né, iniciando aí a discussão do jogo? O trigo. Infelizmente, vamos voltar na live de terça-feira, tá? Terça-feira, o que a gente aprendeu? Que a partir da década de 50, né, começou, um dos estudiosos, o tal do Case, quem estava na live de terça-feira sabe disso, aumentou o número de pessoas com doenças cardíacas justamente porque nas décadas anteriores incluíram os óleos vegetais na nossa dieta, né, os óleos poliinsaturados, as gorduras hidrogenadas, e aí começou a surgir problemas no coração, né, uma epidemia, né, nos países de problemas cardíacos. Aí o tal do Case falou assim, olha, isso está acontecendo, né, por conta das gorduras, então as pessoas têm que tirar a gordura. E aí eu expliquei que ele era um cara muito influente, né, fez parte aí da Sociedade de Cardiologia Americana, e aí a população começou a adotar uma dieta cheia de gordura, tá? Nesse mesmo ano que começaram a recomendar para a gente que as pessoas se alimentassem com pouca gordura, também veio uma recomendação para a gente começar a utilizar o tal do trigo. Só que a questão é, o trigo que foi inserido na nossa alimentação, especialmente, né, o trigo que nós usamos hoje, que é o trigo que começou a ser incluído na nossa alimentação na década de 50, não é o mesmo trigo de antigamente. Então, quando a gente fala para idoso assim, olha, a gente tem que tirar o trigo porque o trigo faz mal. Aí o idoso fala assim, mas o trigo, ele é bíblico, né? O trigo, ele é um alimento sagrado. Eu aprendi que o trigo é um alimento de primeira necessidade. A gente precisa fazer a utilização de trigo, é um alimento de Deus. Só o que a gente tem que entender o trigo que começou a ser inserido, né, que passou por várias modificações genéticas a partir da década de 50, não é o trigo de antigamente, tá? Então hoje, por exemplo, até por volta aí de 1950, nós tínhamos no máximo aí 3, 4 linhagens de trigo. A partir da década de 50, para hoje, nós já temos mais de 25 mil variedades de trigo. Para quem não sabe, o trigo é a mesma coisa, né? O trigo que eu utilizo hoje é o mesmo dos meus avós, é o mesmo dos meus ancestrais, mas não é. Esse trigo ele passou por modificações genéticas que, se a gente for comparar esse trigo de hoje com o trigo de antigamente, ele já não, assim, é irreconhecível. Já é um outro alimento, que embora ainda se fale que é trigo, não é aquele trigo mais de antigamente. Então ele sofreu modificações, por quê? Para que a gente pudesse para que as empresas, né, os grandes empresários aí pudessem ter uma produção alta desse trigo, para que ele fosse um alimento barato, né, um alimento que pudesse ser vendido aí em grande quantidade para grandes populações, e para que tivesse uma redução de custo. Então foram feitos vários cruzamentos, várias modificações genéticas, mas o que não se perguntaram, né, esses cientistas aí da agronomia, é se esse tipo de trigo, se ele poderia ser compatível com a saúde humana. Então, assim, hoje a gente já sabe que quando a gente faz a utilização de trigo, inclusive a nossa resposta imunológica é devastadora. Então, pessoas com doenças autoimunes que ainda fazem utilização de trigo, infelizmente, a saúde dessas pessoas vai para o beleléu, como dizem, né? E muitas pessoas, né, muitos jovens, inclusive, e até crianças hoje, às vezes na fase da adolescência, juventude, surgem as doenças autoimunes, justamente porque desde pequenininhos já fazem uso do trigo, tá? Então, o trigo eu vou explicar para vocês. Ele traz vários problemas, várias alterações, uma devastação no nosso corpo inteiro, tá? E quando ele faz isso com todos os órgãos. Se isso é ruim para criança, se isso é ruim para adolescente, vocês imaginem para o idoso, tá? O trigo, infelizmente, ele destrói toda a sua saúde, ele acaba com a sua saúde, tá? Inclusive o trigo, quando a gente fala em índice glicêmico, o índice glicêmico do trigo é mais alto do que o índice glicêmico do açúcar, sacarose. Muita gente não sabe. Então, quando a gente fala de prevenção de diabetes, né, muitos idosos às vezes falam assim, mas eu já estou diabético, mas eu não uso açúcar, eu uso adoçante. Aí a gente pergunta assim, mas o que você come? De manhã eu como um pão, de manhã eu como um bolo, né, eu como um macarrão. Só que o idoso, ele não sabe que o trigo, ele também é um açúcar.
só que ele é um açúcar que ainda tem muitas outras propriedades ainda piores do que o próprio açúcar. Então, assim, para a gente mudar, por que eu não escolhi, né, quando eu falei desse alimento que destrói a saúde do idoso, muitas pessoas mandaram mensagem assim para mim, é o açúcar, né? Porque a gente sabe, açúcar, glicose, diabetes, só que muita gente não sabe que o trigo também é açúcar. E que o trigo tem uma coisa pior, que ele ainda vem com glúten, que causa inúmeras doenças inflamatórias. Só que isso não é uma novidade, tá? Pode ser uma novidade para você que está assistindo a live hoje. Mas já é provado cientificamente, a gente já tem inúmeros estudos provando que trigo causa diabetes, que trigo está na raiz também de câncer, que trigo está na raiz de doenças cardíacas, né? Que trigo, inclusive, piora a esquizofrenia. Já tem estudos ainda relacionando essa questão de causalidade aí de trigo com esquizofrenia. O que a gente sabe é que se uma pessoa esquizofrênica e aí o nutricionista faz uma alteração na dieta e tira o trigo da vida dessa pessoa, ela melhora. Se uma pessoa está com problemas cardíacos, né? E ela tira o trigo, tira o açúcar e tira também o trigo, principalmente o trigo da vida dela, ela consegue aí mudar várias condições aí fisiológicas e prevenir doenças cardíacas, né? Prevenir complicações cardíacas, caso ela já tenha problema no coração. Pacientes com câncer, já diagnosticados com câncer, que retiram o trigo, eles sobrevivem por muito mais tempo, tá? Isso já é documentado pela ciência. E é claro, o problema principal do trigo, são inúmeros problemas, é a obesidade, tá? Então, por que na aula de terça-feira a gente falou dessas mudanças que ocorreram a partir da década de 50, a inclusão de gordura e etc. E hoje a gente está falando do trigo, porque foram essas as mudanças que ocorreram a partir da década de 50 e que devastaram a saúde da população e que continuam devastando a saúde dos nossos idosos hoje. Por trás disso tudo, óbvio, tinha interesses de indústrias, né? Então a gente entendeu que naquela época lá da década de 50, década de 60, 70, quando surgiram as recomendações de mudanças alimentares para a gente incluir trigo, para a gente tirar gordura, essa sociedade americana, ela recebia doações dessas indústrias, tanto da gordura, da indústria de gordura vegetal, quanto da indústria do trigo, tá? Então tem uma forte relação nisso. Acabaram com a nossa saúde, agora é claro, né, que essas pessoas, elas não se alimentam da mesma forma que a gente se alimentava. Então, assim, não há nenhuma inocência nesse processo. O que você que é idoso precisa entender, que se você não tira hoje o trigo da sua vida, infelizmente você está trazendo várias complicações, tá? Eu quero dar uma boa noite para quem está entrando, para a Helena aqui no Instagram, para o Eunice Pimentel, quem não compartilhou, compartilhe. E vamos lá continuar a live de hoje. Então, o trigo, ele vem acabando com a saúde da população há muito tempo, né? E o que a gente precisa entender aqui, primeira coisa, se você está descobrindo isso hoje, a culpa não é sua se você está diabético, né? A culpa não é sua se você está com problemas cardíacos, se você tirou a gordura da sua vida, incluiu o trigo e você hoje está com complicações de saúde. Por que a culpa não é sua? Porque a recomendação veio do alto. A recomendação veio da Sociedade Americana de Cardiologia, né? A recomendação veio aqui do Brasil, das nossas diretrizes alimentares. E por mais que se saiba hoje que o que está na raiz dos nossos problemas da inflamação de várias complicações de saúde, seja o trigo e seja as gorduras vegetais, pouco se fala sobre isso. O que se fala é o seguinte, olha, você tem que incluir poucas calorias e você tem que fazer muitos exercícios e comer com moderação. Só que se você come trigo, o que vai acontecer na sua vida quando você come trigo? Isso que eu vou explicar para vocês agora. O trigo, ele aciona o hormônio insulina, que quem já me assiste já ouviu falar aqui, tá? O hormônio insulina, o que acontece com ele? Quando você está com muito açúcar no sangue, né? Você come coisas com açúcar, e o trigo é um açúcar, a gente libera insulina para a gente colocar esse açúcar aí para dentro das células. O que acontece? O trigo, ele tem um índice glicêmico, como eu falei, maior que o próprio açúcar. Então, ele dispara rapidamente essa resposta da insulina, tá? E aí a gente produz excessivamente a insulina. O que acontece com isso? A insulina, ela é um hormônio que ela faz com que a gente armazene gordura. E justamente que a gente armazene principalmente essa gordura central, essa gordura que a gente fala de gordura visceral, tá?
E aí, essa gordura visceral, que é essa gordura aqui que os idosos falam assim, ah, tem estômago alto. Não é estômago alto, não. Isso aí é gordura visceral, que é a pior gordura que você pode ter no seu corpo, tá? E aí, essa gordura visceral, ela vai provocar vários processos inflamatórios. Por que quem tem artrite reumatoide piora quando faz consumo de trigo? Justamente porque o trigo causa toda essa resposta hormonal que vai fazer com que você acumule gordura, que vai fazer com que você dispare processos inflamatórios, que piora a saúde de quem já sofre de uma condição aí, imunitária. E aí o que acontece? Além disso, além dessa gordura, além de disparar esses processos inflamatórios, vai trazer resistência à insulina, que está na raiz de câncer, que está na raiz de diabetes, que está na raiz também de doença de Alzheimer. A gente já sabe isso hoje, expliquei para vocês que hoje a gente considera a doença de Alzheimer como diabetes tipo 3, já há muita discussão nesse sentido, mas além disso também o trigo ele faz com que a gente haja uma bagunça nos nossos sinais metabólicos. Então assim, você se torna viciado no trigo. Você, além de se tornar viciado no trigo, a sua resposta hormonal de saciedade, ela não acontece. Então, você come, daqui a pouquinho você já está com fome de novo, tá? Há uma bagunça nessa resposta. Então, você sente fome o tempo inteiro. Se você comer um alimento, por exemplo, você toma um copo de café com uma colher de óleo de coco, você fica sustentado bastante tempo. Se você come 2 pães, 3 pães, você pode comer 5 pães. Daqui a 1 hora você vai estar com fome, tá? Porque o trigo, ele dispara e ele faz essa bagunça nas nossas respostas hormonais, inclusive dos hormônios relacionados aí a essa questão de saciedade, essa comunicação do nosso cérebro com a gente, para a gente entender, ó, já estou saciado, não vou comer mais. Acontece uma bagunça por conta dessa questão do trigo. Tem uma coisa muito interessante também. O homem, por exemplo, vocês podem observar um homem idoso, né? Ou que não seja idoso, mas que tem a gordura visceral ali. O que vai acontecer com esse homem? Ele vai também ter os chamados peitinhos, né? O peitinho de mulher. Se ele está com aquela gordura ali visceral, ele vai começar também a produzir muito estrogênio. E aí ele vai ficar com aqueles peitinhos ali. Não sei se vocês já observaram. Isso acontece muito com quem tem uma ingestão grande de trigo, tá? Então, o que acontece? Todo esse processo vai fazer com que você, com que eu, com que qualquer pessoa que consuma trigo fique uma pessoa obesa. E não tem uma coisa pior para o idoso do que estar com obesidade, tá? Porque obesidade, gente, não existe obesidade, uma pessoa obesa saudável. Falo isso aqui com vocês há muito tempo. Todo obeso está doente. Por quê? Porque todo obeso está com uma inflamação crônica. Quem consome trigo, você pode comer pouco, mas se você consome trigo no dia a dia, você vai estar gordo. E justamente, como eu falei, essa gordura aqui da barriga, essa gordura visceral, tá? Então, o que acontece? A partir da década de 50, mudou-se, o trigo sofreu essas várias alterações e nos tornamos aí pessoas obesas, pessoas com várias respostas inflamatórias, e aí surgiu esse boom de câncer, de diabetes, de todas essas doenças que eu falei. Então houve assim, como é que eu posso dizer para vocês? Uma democratização, tá, da obesidade, porque hoje todo mundo é obeso. Antigamente, quais que eram as pessoas obesas, né? Eram aquelas pessoas mais ricas. Se dizia até que obesidade, que aquela gordurazinha era sinal de que aquela pessoa era uma pessoa que tinha dinheiro, né? Uma pessoa bem sucedida. Hoje em dia não, todo mundo é obeso. Por quê? Porque todo mundo faz consumo de trigo. Por quê? Porque consumo é barato, né? O custo do trigo é barato, o valor do trigo é barato. E as pessoas não sabem que o trigo é açúcar e que é muito pior, aliás, do que o próprio açúcar. Então, o que você vai observar? Se você é uma pessoa, você é um idoso que consome muito trigo, você vai observar que você tem muita sonolência, que você não tem energia, que você sente muito desconforto abdominal, sabe? Aquela coisa de comer e você se sentir mal, você viver bufando, você viver com essa sensação que seu abdômen está inchado, sabe? Não conseguir fazer suas atividades do dia a dia. Tudo isso são sintomas do abuso de trigo e do vício que o trigo causa em você, tá? Então, assim, a dica que eu quero trazer para você hoje é que, primeiro, assista de novo aquela live que eu fiz terça-feira, onde eu falei para você incluir mais gordura, gordura saudável. Na live eu expliquei quais são as gorduras saudáveis, né? Tire o trigo da sua vida, pelo amor de Deus, a partir de hoje, porque o trigo que a gente consome é um trigo péssimo, tá? É um trigo que faz muito mal para a sua saúde, é um trigo que vai trazer inflamação, que vai trazer várias doenças para você. Então, não existe nenhum benefício nem na utilização do trigo integral,
Porque, por incrível que pareça, você pode fazer o teste, consumir o trigo branco, consumir o trigo integral, e se você é diabético, fazer o teste aí com a fitinha e medir a sua glicose. Você vai ver que vai aumentar praticamente a mesma quantidade, tá? Então, faça o teste na sua vida. Tire esse trigo. Eu sei que é muito difícil quando a gente fala, principalmente para o indivíduo idoso, a gente vira para você nessa altura do campeonato e fala assim, olha, tira o trigo da sua vida, né? Muita gente fala assim, mas o que eu vou fazer? Porque eu tomo café da manhã com trigo, no meu almoço eu tenho trigo, eu faço empadão, eu faço bolo, na minha janta tem trigo, todos os alimentos têm trigo. Todos os alimentos industrializados, 99% tem trigo, isso é fato. Por isso que eu falo com vocês, tire o trigo da vida de vocês, tá? E vai ser difícil tirar. Por um tempo, pelo menos por umas semanas, 2 semanas, digamos, por 15 dias, você vai ter dificuldade, porque o trigo ele é viciante. Tem gente até que quando a gente orienta, a gente fala com o idoso, fala, não, tranquilo, vou tirar. Você vai sentir falta do trigo, porque o trigo ele vicia, tá? Ele vicia, assim como droga, o trigo vicia também. E isso já tem estudos comprovando isso. Ele faz tão mal pra gente que ele te vicia, você não consegue viver sem ele, tá? Então, assim, você vai precisar de um tempo, de 2 semanas aí para tirar o trigo da sua vida e incluir outras coisas. E aí eu indico as gorduras saudáveis, que você vai ficar mais saciado, né? Vai se sentir melhor, não vai sentir fome. Mas você vai perceber que ao longo do tempo, você vai se alimentar menos. Por quê? Porque o trigo é o que dispara essa resposta e coloca essa glicemia lá em cima, e aí vai disparando insulina, aquela quantidade de insulina, e você fica sentindo fome o tempo inteiro, você fica saciado por um momento, depois você sente fome de novo. Então, com o tempo, você tirando o trigo da sua vida, você que é idoso vai sentir que aquele desconforto abdominal vai embora, aquela dor de cabeça que você sempre sentia vai embora, sabe? Aquela letargia, aquele cansaço vai embora, você vai se sentir uma pessoa com mais energia, você vai ter mais vontade de fazer as coisas. Aquelas dores, né? Você que tem artrite, você que tem artrose, né? Osteoporose, você vai perceber que você vai sentir menos dor. Por quê? Porque você vai diminuir a inflamação no seu corpo, que o trigo causa. Então você vai sentir, você próprio vai sentir, além da prevenção de doenças, de prevenir câncer, de reverter diabetes, tem casos documentados de reversão de diabetes quando se tira trigo. Imagina você, idoso, né, conseguir hoje reverter a sua diabetes tirando o trigo da sua vida. Imagina você podendo viver até os últimos dias da sua vida sem ter um câncer, né, sem ter problemas cardíacos. Porque na aula de terça-feira a gente entendeu o que entope as suas artérias não são as gorduras saudáveis que você come, não são as gorduras dos animais, não são as gorduras vegetais. O que entope suas artérias são os carboidratos refinados, especialmente o trigo. Então, se você tira o trigo, você previne doenças cardíacas e você consegue se manter com saúde ainda que você já tenha doenças cardíacas hoje, tá? Então, assim, esqueça prateleiras do mercado. Prateleiras do mercado, 90% só tem trigo. Então, assim, só você idoso, especialmente, isso é para jovem, para adolescente, é para o que for. Mas você idoso, especialmente, você já sabe, já te ensinei que o seu sistema imunológico, ele já não funciona como funcionava nos jovens, né? Você já aprendeu sobre isso. Então, você precisa investir muito mais na sua saúde do que qualquer pessoa, tá? Então, tá na hora de tirar o trigo. Para você tirar o trigo, você vai ter que mudar todos os seus hábitos. Ir mais na feira do que ir ao mercado. E pouquíssimo, só ir ao mercado para produtos de limpeza. Porque tudo praticamente que você compra no mercado tem trigo. Biscoito tem trigo, bolo tem trigo, né? Bolacha tem trigo. Tudo que você vai achar lá vai ter trigo. Então, o que a gente tem que aprender de cara é tirar alimento industrializado da nossa vida. E aprender a utilizar as farinhas boas, que eu vou dar as dicas para vocês agora também, né? Então, ir mais nas feiras, sair do mercado, evitar ir para o mercado para comprar porcaria, tira o trigo, substitua as farinhas. Eu vou dar umas dicas para vocês agora de farinha, por exemplo. A gente tem farinha de linhaça, a gente tem farinha de amêndoa, a gente tem farinha de coco. Coloquei até uma listinha aqui. Farinha de casca de maracujá, farinha de banana verde, farinha de semente de abóbora, farinha de amendoim, farinha de nozes. São todas farinhas que você pode utilizar, tá? E que não vão disparar a sua glicose e não vão fazer com que você
fica o tempo inteiro nesse processo, dispara a glicose, produz insulina, produz resistência à insulina, acumula gordura visceral te inflama, te traz um mundo de problemas de saúde, tá? Então, o desafio que eu quero trazer para você que é idoso, né, Marga Borba, que está aqui no Instagram, os demais também, que as mensagens aqui já passaram, né? Você que está aqui no Facebook também, não estou conseguindo... agora que eu estou vendo que tem vários comentários aqui, vou ler de todos, né? O desafio para você, a partir de hoje, mude as suas compras. Compre as gorduras boas, assista a live de terça, compra gordura de coco, compra o azeite extra virgem, prensado a frio na garrafa escura, tá? Compra abacate, compra sementes, as farinhas saudáveis, jogue o trigo que tem na sua casa fora, pelo amor de Deus, né? Enfermagem no Japão aqui, seja bem-vindo. Vamos tirar o trigo, jogue fora sem pena, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Eu sempre digo assim, não adianta pegar o trigo e dar para outra pessoa, porque você sabe que o trigo é um veneno, tá? O trigo, se ele te traz problemas, ele traz para outras pessoas também. Eu não vou querer jogar doença para os outros. Então, não doe o trigo, não. Joga o trigo fora, tá? Juliana, eu não sei como utilizar essas farinhas que você falou para poder fazer as minhas receitas. Já falei para vocês, essa semana eu lancei o e-book com 85 receitas saudáveis, com essas farinhas que eu falei, com os adoçantes que eu indico, que são os adoçantes que comprovadamente não vão trazer complicações para você, com as gorduras saudáveis, né, com óleo de coco, receitas com abacate, tudo está lá no e-book, tá? E-book R$ 39,90, parcela em 10 vezes, para ajudar vocês, tá? Porque toda vez que eu falo de alimentação saudável aqui, a dificuldade dos idosos a vida inteira eu fiz o bolo desse jeito, a vida inteira eu comi o pão desse jeito, a vida inteira eu fiz empadão assim, fiz lasanha assim, tudo isso você vai comer, gente. Você pode comer lasanha, você pode comer empadão, você pode comer pão, você pode comer bolo, mas não pode ser com trigo. Vai ter que ser com essas farinhas que eu falei para vocês. Óbvio, se vocês quiserem mudar de vida, tá? Porque assim, eu sempre digo, gente, e oriento cuidadores. Se o idoso não quer mudar, a responsabilidade é dele. Eu acho que tudo é consciência, né? Você que me acompanha já sabe disso. Eu sou muito séria no meu trabalho, mas não passo a mão na cabeça de ninguém. Sou sensível, sou carinhosa, mas não passo a mão na cabeça de ninguém, tá? Então, assim, você já sabe que trigo é veneno. Você já sabe que óleo vegetal é veneno. Agora fica aí para você escolher o que você quer da sua vida, tá bom? Eu vou continuar conversando aqui com a galera do Face, tem perguntas aqui, vou conversar com vocês. Quem está aqui no Instagram, por favor, corre lá para minha página, tá? Porque eu cheguei correndo do meu trabalho e o meu telefone está acabando a bateria, tá bom? Então, quem está aqui, corre lá para o Facebook para a gente continuar conversando aí sobre o trigo, tá bom? E eu vou tirar algumas dúvidas de vocês lá, tá certo? Então, ó, um abraço para quem está no Instagram, vamos correr lá para o Facebook, tá bom? Tchau, tchau. Finalizar aqui, gente, no Instagram, para poder eu continuar conversando com vocês, tá? Já vou ver as perguntas, deixa eu só finalizar para o vídeo ficar salvo aqui, gente, no Instagram. Senão o pessoal perde, né, essa live depois. Bom, acho que ficou bom assim. Deixa eu ver. Esse Instagram é uma comédia. A gente tem que... Pronto. Acho que ficou certo. Enquanto isso, vocês podem colocar as perguntas de vocês, tá? Tem que salvar tudo rápido, gente, senão a gente perde. Que destrói a saúde do idoso. Oh, meu Deus, escrevi tudo errado. Quanto mais tem pressa, mais escreve errado. Pronto. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Boa noite, Sol Matheus, Cleonice, Vera Lúcia, Lucimara, Anitta Braga, Celismar Basílio, Lucadina, Sérgio Luiz Romeiro, seja bem-vindo. Helena de Trapiche, deixa eu ver aqui. Helena, não vou falar de vacina hoje, tá bom? Porque vacina já é uma outra história, uma outra discussão, que eu não vou entrar nessa discussão, inclusive muito polêmica, tá? Estou preferindo me afastar dessa discussão, tá, gente? Porque, infelizmente, a gente sofre várias sanções quando a gente faz determinadas coisas. Então, para eu continuar o meu trabalho aqui com vocês, eu estou me abstendo desse ponto em específico, tá? Porque a gente teve alguns momentos aí no mês passado, durante a pandemia, que eu citei algumas coisas aqui, a minha página estava sendo bloqueada, as minhas lives estavam caindo o tempo inteiro, as lives no Instagram também. Então eu tenho que arrumar uma forma de discutir determinados assuntos com vocês sem a minha live cair.
Porque, por incrível que pareça, por mais que eu não tenha um mundo de seguidores, eu tenho por volta de 6 mil seguidores, eu já estava tendo problemas aqui por falar determinadas coisas, tá? Então, assim, gente, vacina do idoso, converse com o médico do idoso, tá? Converse com o médico da sua mãe, do seu pai, você que é idoso, para que ele te oriente se você deve tomar as vacinas ou não, tá bom, Helena? Não vou entrar nem nessa discussão de determinadas vacinas, não. Reginaldo colocou aqui, já substituiu o trigo na vida do seu pai. Muito bem, Reginaldo, parabéns. Maria Helena, seja bem-vinda. Graça Almeida, Sebastiana, Luz Araújo, Cleoma Honorato, Lindona. Deixa eu ver só o Matheus. Qual a melhor farinha para substituir o trigo? Então são essas que eu falei, tá? Linhaça, amêndoas, coco, casca de maracujá, banana verde, abóbora, amendoim, nozes, tá? Essas são as melhores. A aveia não é a melhor opção, tá? Geralmente a nossa aveia, ela tem contaminação, ela vem com glúten. O que acontece? Eu vou continuar ainda discutindo com vocês mais a fundo as propriedades do trigo. O que fica em resumo para vocês hoje o trigo não é o mesmo. O trigo sofreu modificações genéticas. Se antes nós tínhamos por volta de 4 linhagens de trigo, hoje nós temos mais de 25 mil, tá? A modificação no trigo foi muito grande, modificações genéticas mesmo, né? E que trouxeram essas várias complicações para a nossa saúde. Isso mudou as propriedades do trigo. E isso a gente vai continuar conversando e discutindo sobre esse assunto, tá? Uma das propriedades do trigo que acaba com a nossa saúde é o glúten. O glúten, ele inflama todo o nosso organismo, ele inflama o nosso intestino, por isso que a gente se sente mal, né? Por isso que a gente se sente desconfortável. E aí a gente vai discutir sobre essas propriedades do trigo a partir de então, tá? Para a live de hoje vai ficar isso. Semana que vem eu vou continuar conversando com vocês sobre essa questão da alimentação. Já digo para vocês, ia dizer amanhã, mas serão 2 semanas aí de discussão sobre a alimentação do idoso, tá? E aí, Verinho, o que acontece? Farinha de aveia, infelizmente, vai fazer muito mal. O que você vai encontrar lá no e-book? Você vai encontrar receitas, tem uma receita só lá com aveia, com pouca aveia, inclusive eu deixei ela lá, eu escolhi todas as receitas, né? Eu deixei ela lá porque é muito pouquinho de aveia, então não faz mal. Mas todas as receitas lá de bolo, tem receita de bolo, tem receita de pão, tem receita de lasanha, tem receita de escondidinho, tudo é com as farinhas saudáveis. Por isso que eu estou falando para vocês, gente, não tem desculpa, tá? O e-book é R$ 39,90, você divide em 10 vezes, você vai pagar R$ 3,90 por mês, para ter um e-book com 85 receitas. E aí não só essas receitas com as farinhas, tá? Mas os chás que vocês me pedem, sucos também estão todos lá. Maria gostou da live, deixa eu ver. Cleoma Honorato, né? A cada dia eu vou ao supermercado e vou trazendo aquilo que é saudável. É isso aí, gente. É trazendo o que é saudável e tirando, jogando fora o que faz mal. Tem que ser de uma vez só. Porque se a gente fica empurrando, você não sai nunca. Você continua se alimentando mal e isso vai trazer problemas de saúde para você, tá? Cleuma falou que entrou no Instagram, mas teve um probleminha, veio pro Face. Eu não sei se era conexão, Cleuma, mas a minha bateria estava acabando também. Maria Teodora, que fez o SOS Alzheimer, colocou aqui, que já tirou açúcar, já tirou trigo, já tirou leite, já tirou arroz. Muito bem. A gente se sente bem melhor, não é, Maria? Você não tem mais aquele refluxo, inclusive o refluxo, gente. Escuto o idoso o tempo inteiro falando de refluxo. Eu, Juliana, tinha esse problema de refluxo até 2013, sofri a minha vida inteira. Até que em 2013 eu li este livro aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Que inclusive eu indico para todos. Barriga de Trigo. É um livro grande, mas a linguagem é tranquila. Só tem ensino fundamental, pode ler, tá? É um livro que traz várias referências de estudos, mas a linguagem ela não é técnica. Em 2013 eu li esse livro. Por quê? Foi quando meu esposo descobriu o câncer. E aí eu comecei a estudar o câncer, estudar causas de câncer, e aí entendi que o câncer tinha toda essa relação com a questão da resistência à insulina, e cheguei nesse livro, Barriga de Trigo, em várias outras publicações aí. Esse livro ele traz referências de diversos estudos, são mais, eu acho que de 20 páginas aqui, só de referência científica. Você lendo ele, você entende toda a história do trigo, você entende a relação do trigo com diversos tipos de doenças, principalmente com as doenças intestinais, mas também com as demências. Quem fez a SOS Alzheimer, como Maria Teodora, Vera Lúcia, deixa eu ver quem mais está aqui, enfim, tem as outras meninas do SOS Alzheimer aqui também, sabe que o trigo
O trigo, o açúcar, carboidratos refinados, todos têm que sair da dieta de quem tem Alzheimer e de quem quer prevenir Alzheimer, porque vai causar uma inflamação que vai prejudicar também o seu cérebro, tá? Então tem que tirar aí da vida, né, Maria? Vera Lúcia, mas o sabor dos alimentos sofre alteração? Acredito que o maior desafio seja se habituar ao paladar. Sofre um pouco, não é a mesma coisa. Óbvio, por exemplo, eu faço brigadeiro de colher, inclusive tenho lá no e-book também receita de brigadeiro. Não é o mesmo gosto, mas é um gosto muito próximo. Só que a gente tem que fazer essa adaptação, tá? O idoso, o que eu digo, por exemplo, o idoso, você cuida de um idoso, às vezes ele tem demência ou não tem algum tipo de demência, faça sem dizer que você está mudando a propriedade dos alimentos e faça e ofereça a ele. Na maioria das vezes ele vai gostar. É isso que eu faço com a minha filha, inclusive, tá? Não comparando idoso com criança, mas eu quero que vocês entendam o sentido das coisas. Quando você vira para o idoso, fala assim, agora eu vou tirar o trigo, agora eu vou tirar essa gordura e eu vou fazer com outros alimentos. Rapidamente ele vai dizer que vai ficar ruim e o nosso cérebro ele comanda tudo. Se você na sua cabeça acreditar que aquele bolo vai ficar ruim, que aquele brigadeiro vai ficar ruim, quando você for comer você vai achar ruim. Não tem outra explicação para isso. Então o que você tem que fazer? Muda as propriedades, muda os alimentos e faz e oferece para o idoso. Na maioria das vezes ele vai gostar. A minha filha, por exemplo, gostava de vez em quando me pedia brigadeiro. E aí uma vez ou outra eu fazia aquele brigadeiro comum para ela. O que eu fiz? Eu aprendi a fazer o brigadeiro com creme de leite, com chocolate 70%, com stevia, com manteiga, que vocês já entenderam que é um alimento saudável, e passei a oferecer para ela. E ela não sabe que esse brigadeiro é um brigadeiro diferente do anterior. Ela come achando que é o mesmo brigadeiro que ela comia. Se eu digo para minha filha que eu mudei, que ali não é o leite condensado, que ali não é o açúcar, ela não quer comer. Ela rapidamente, quando ela experimenta, ela já diz que é ruim. Então você que é cuidador, faça isso, mude a alimentação do idoso e ofereça. Provavelmente ele vai gostar e não vai nem saber que você mudou. Agora, se você é idoso, eu tenho dificuldade com o meu paladar, eu sei que tem muitos idosos aqui, né? Difícil, quando eu falo, por exemplo, açúcar sem café, bolo que não seja com trigo, seja com farinha de coco, farinha de amêndoas. Mas é difícil, paladar, etc. Aí a opção é sua. Foi o que eu coloquei hoje no Instagram e coloquei aqui no Facebook. Eu estou dizendo para você que destrói a sua saúde, que te inflama, te causa diabetes, te causa Alzheimer, te traz problemas cardíacos. Mas a opção é sua, tá? Juliana, mas é muito caro farinha de coco, é muito caro farinha de amêndoas. Vamos voltar na discussão de terça-feira. Nossa alimentação deve ser baseada em gorduras boas. Se a sua alimentação o tempo inteiro é só pão, o tempo inteiro é só biscoito, então a sua alimentação está sendo a maior parte do tempo de carboidratos, tá? E especialmente de carboidratos refinados. Então, assim, você não vai utilizar tanto isso. E por mais que você utilize, especialmente no início da adaptação, 1, 2, 3 meses, você ainda está se alimentando bem, aí o seu organismo ainda vai se adaptar a produzir energia a partir da gordura que você vai comer, você vai utilizar bastante esse e-book meu, vai utilizar bastante, fazer várias receitas, empadão, escondidinho, etc. E aí, com o tempo você nem vai comer tanto, você vai diminuir a sua alimentação, tá? Naturalmente isso acontece, porque a gordura ela vai trazer saciedade para você. Você vai economizar, porque você vai comer menos, você vai economizar, porque você não vai ficar doente. Porque a gente nunca faz essa conta, né? A gente fala assim, mas o arroz é barato, mas o trigo é barato. Então faz as contas da medicação do diabetes que você gasta, da medicação para câncer, da medicação para Alzheimer. Pergunta para alguém, para um familiar, que a gente tem vários cuidadores, né? Quanto que você gasta com a sua mãe que tem a doença de Alzheimer? Aí Maria vai falar, a Glaciete vai falar, a Vera Lúcia vai falar. Aí você faz as contas. É melhor você investir na sua alimentação e não ficar doente, ou você continua consumindo trigo, consumindo açúcar, consumindo margarina, né? E você vai ficar doente, vai ter que gastar com a doença. Aí a opção é sua, né, gente? Como Maria colocou aqui, vai criando um hábito, né? Maria, deixa eu ver, Lígia colocou o e-book. O e-book tem um link aqui, tá? Lígia, tem um link aqui na página, mas terminando a live eu vou colocar o link de novo do e-book, tá? E aí você pode comprar, você vai ler no computador, você vai ler no seu celular, no seu iPad, ou se você quiser você imprime em 2 páginas, porque são 100 páginas o e-book.
Você pode imprimir em 2 páginas que fica mais barato, se você não tiver impressora, tá? Mas o ideal é você ler no computador mesmo, salva no computador, salva no celular. Ah, hoje eu quero fazer um bolo, eu quero fazer um cappuccino, eu não estou me sentindo bem, eu quero fazer um suco, eu quero fazer um chá para melhorar meu intestino, porque tem isso lá, tá, gente? Para melhorar a função intestinal, para te dar mais energia, para melhorar a sua pele. Tem esses sucos lá também, quem tem pode até escrever aqui, quem já deu uma olhada, tá? Porque tem sucos, receitas de sucos e de chás para várias coisas, além das receitas de café, das receitas de sobremesa, de almoço, de lanche e etc, tá? Vera colocou aqui, açúcar e leite já eliminei, apesar de consumir pouco trigo. Não consigo convencer a mãe de abrir mão de nada, consome muito açúcar. Então, Vera, como a sua mãe tem demência, é um pouco mais complicado. Mas se é você que prepara a refeição, você pode mudar e ela não vai sentir. Você tem que ir aos poucos, aprendendo a fazer as receitas, compra o e-book, vai aprendendo a fazer as receitas, né? A quantidade direitinha de adoçantes que você vai colocar, das farinhas, vai fazendo, vai experimentando e oferece a ela. Ela não vai ver você fazendo. Se ela não vê você fazendo, ela vai consumir. Agora, se ela vê, ela vai falar, não, mas eu quero açúcar, eu quero trigo, entendeu? Então, tenta fazer essas receitas aí, sem que ela veja, para que ela experimente. Tem receita de pudim, tem receita de muffin, tem receita de várias coisas, porque o e-book não está na minha mão agora, gente. Eu vim na correria do trabalho, eu ia até abrir aqui para mandar para vocês, para falar quais receitas que tem, mas quem tiver e já deu uma olhada pode colocar aí. Glaciete colocou que entendeu direitinho, Clema também não tem perguntas, né? Deixa eu ver aqui mais. Sol de Mateis, lasanha, tem receita de lasanha lá, Sol. Lasanha de berinjela, deixa eu ver. Eu acho que tem 2 receitas de lasanha lá que vocês podem experimentar, tá? Todas as receitas que estão ali eu já fiz, tá, gente? Como eu falei, eu sei que para idoso eu teria que fazer coisas mais fáceis, mas ao mesmo tempo as coisas que a gente está acostumado a comer. Então eu coloquei receitas ali que são receitas mais fáceis, tá? Que você faz, porque se eu faço, você faz também. Porque eu tô péssima na cozinha. Deixa eu ver, Maria Helena. Isso aí, só adquirir o e-book, refluxo, enxaqueca, exatamente, Maria. Gente, refluxo e enxaqueca vão embora, desconforto intestinal vai embora, alergias. Quem vive com alergia, erupção cutânea, vai embora. Você não fica, porque a maioria das vezes você está com tudo isso por conta do trigo. Tirou o trigo, acabou, tá? Deixa eu ver quem mais. Faltou a Júlia mostrar o livro, né, Maria? Verdade. Júlia está se aprontando para a gente sair. Tiana Silva, já está se acostumando sem trigo, sem refrigerante, sem açúcar. Gente, tira trigo, refrigerante, açúcar da sua vida, bota gorduras boas, bota farinhas boas. Daqui a 15 dias, volta aqui na minha página e fala assim, Juliana, gratidão que você me ensinou. Vocês vão ver como a vida de vocês vai mudar, tá? Cleuma falou aqui que a Júlia não mostrou o livro também, né, Cleuma? Com o tempo a gente se acostuma. Eu hoje não sinto mais falta nenhuma de trigo, eu era viciada, não sinto de açúcar. As pessoas vêm aqui em casa, não tem açúcar, não tem trigo. Tudo que eu faço é farinha de coco, farinha de amêndoas, óleo de coco, manteiga e vários ingredientes que tem aí lá no e-book, tá? Sônia Nascimento, Reginaldo, deixa eu ver quem mais, tem que prevenir, né? Maria colocou aqui, tem muitas opções que Maria já comprou, né? A tapioca, o que acontece com a tapioca? A tapioca não dá para fazer todas as receitas, tá? E a tapioca tem uma questão também. Por exemplo, eu sempre falo, as pessoas falam assim, faz tapioca. Se você fizer tapioca, como eu utilizo muitas vezes, você tem que fazer a tapioca com ovos. Você coloca os ovos, você diminui o índice glicêmico. Porque qual é o benefício da tapioca em relação ao trigo? Ela não tem glúten, tá? A diferença é essa, ela não tem glúten, mas ela aumenta também a glicemia, seu açúcar no sangue, muito rápido. Então, ela não vai te causar aquela inflamação do glúten, mas se você consumir exageradamente, você também vai cair na resistência à insulina. Diabético, o ideal é nem usar a farinha de tapioca, é você substituir pelas outras farinhas que eu falei. Você pode fazer ali o seu pão com farinha de coco, você pode fazer, inclusive, como se fosse uma tapioca, um pãozinho que a gente faz de frigideira e de micro-ondas com a farinha de coco e com outras farinhas, tem lá no e-book também. Mas não é diabetes, você pode até consumir, mas sempre com ovo. Se você não consumir com ovo, vai aumentar também o açúcar no seu sangue e aí não vai te fazer bem, tá? Então é melhor substituir pelas outras.
Vera Lúcia colocou, o livro Barriga de Trigo traz alguma outra substituição? Em relação ao trigo, traz essas farinhas e outras. Na verdade, esse livro, Barriga de Trigo, ele traz, inclusive, gente, ó, várias receitas aqui, mas são receitas mais complicadas que tem nele. Ele, basicamente, assim, a maioria das páginas é falando sobre, inclusive, sobre essas mudanças na questão das gorduras, falando historicamente o que aconteceu com o trigo, as transformações que foram ocorrendo, essa influência da indústria. E aí traz algumas receitas também atrás, né? Com vários tipos de farinha, com nozes, com óleos, né? Com ovos, enfim. Esse livro aqui a gente tem, todo mundo tem que ter. Assim, se você ficou em dúvida em relação, Juliana, eu tiro o trigo, eu não tiro. Se você ler esse livro aqui, eu duvido que você vai continuar consumindo trigo. Não tem como, gente, não tem como, porque você vai ver quanto de problema, porque o trigo ele traz problema para o seu intestino, ele traz problema para o seu fígado, ele traz problema para o seu cérebro, ele traz problema para a sua pele, ele traz problema para todos os seus órgãos. Aí você vai ler aqui, você vai entender, nunca mais você vai querer consumir trigo, tá? Maria Helena, maisena também faz muito mal, amido puro, né? Maisena é amido puro. Então, vai te cair na mesma coisa que o trigo. Você vai ficar com a glicemia lá no alto, se não é diabética, vai ficar. Então, tem que evitar. A gente tem que tirar amido, a gente tem que tirar trigo, a gente tem que tirar açúcar e substituir por farinhas de baixo carboidrato, tá? E essas farinhas são essas que eu falei, mais algumas. O que eu vou preparar para vocês, né? Sempre depois da live tem mais coisas que eu tenho que trazer. Primeiro, amanhã eu vou colocar para vocês a lista de farinhas de baixo carboidrato, que eu citei aqui na live, mas eu vou fazer uma postagem, tá? A gente vai ter um outro tema de live amanhã. E aí, semana que vem, nós vamos continuar falando sobre alimentação. Eu vou falar mais com vocês sobre o trigo. O que eu quero pedir a vocês, por favor, em gratidão, gostaram dessa live? Compartilha a live aqui no Facebook, compartilha a live lá do Instagram, coloca na setinha, está lá no IGTV, compartilhe com outros idosos. Vou colocar no canal do YouTube, compartilhe com outras pessoas, me ajudem, porque assim, como eu sempre falo, muita gente gosta, mas não compartilha. Então me ajude a compartilhar, vai lá para o Telegram, vai lá para o WhatsApp também, tá bom? Ajude essa informação a chegar a outros idosos, tá? Porque o resumo da ópera se o idoso já tem uma imunidade mais baixa, se o idoso, ele já tem naturalmente, à medida que ele vai envelhecendo, ele já fica mais suscetível a doenças, se ele ainda consome trigo, se ele ainda consome gorduras vegetais, não tem jeito. É câncer, hipertensão e tudo mais, tá? Então, é tirar isso da vida. Arroz integral pode consumir sim, tá? Tirar o arroz branco, tá, Marli? O arroz integral a gente ainda pode consumir sem problemas. Agora, o arroz branco é diferente do trigo, assim como a tapioca, não tem glúten, mas açúcar de qualquer jeito. Então, vai causar aquele problema lá de alta glicose no seu sangue, de produção de insulina, de inflamação, de resistência à insulina. Então, arroz branco tem que tirar também da vida, tá bom? Então, é isso. Cleuma, Vera Lúcia. Todo mundo aqui é aluna, gente. Maria Helena, Vera Lúcia, Cleuma, Maria Teodora. Deixa eu ver quem mais. Marli ainda não é, em breve, né, Marli? Gente, é isso. Glaciete também já foi minha aluna. Quero agradecer a presença de vocês, vou finalizar a live. Finalizando a live, daqui uns minutinhos, vou colocar a publicação do e-book. Vou lá para o Telegram, quem não está no grupo do Telegram, entre. Daqui a pouquinho a live, essa live vai estar salva lá no Telegram, no WhatsApp. E já está lá no IGTV, vai estar no YouTube. Se inscreva no canal do YouTube, siga meu Instagram, entre nos meus grupos de Telegram, WhatsApp. E entre comigo aí, participe dessa missão, tá? Da gente trazer essa missão, onde a minha preocupação é cuidar melhor dos nossos idosos, trazer mais saúde, aumentar os níveis de saúde dos idosos e também, é claro, dos cuidadores, né? Porque para o idoso cuidar bem para o cuidador cuidar bem do idoso, ele precisa cuidar bem de si mesmo, tá bom? Felismar, lindona, gratidão pela sua presença. Gente, é isso. Vou finalizar a live, então, gratidão pela presença de vocês. Amanhã eu coloco a lista aí, como eu tenho feito, né, com as gorduras, com as sementes. Amanhã eu coloco a lista das farinhas também, tanto no WhatsApp quanto no Instagram, enfim, todas as minhas redes sociais, tá bom? Forte abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.